Segunda parte, Retas Brasil, Rabino Shmuel, sétima parte, para Bereshit, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 25. Viveu Metusalém, Metushelach, 187 anos, e teve o filho Lamer. Depois ele viveu outros 782 anos, e teve diversos filhos e filhas. E no total ele viveu, Metushelach, 969 anos. E faleceu, esse foi o ser humano que mais viveu. Lamer, filho dele, com 182 anos, teve um filho. E ele chamou o nome dele Noach, quando os pais dão o nome do filho. E principalmente no caso dele, veio um espírito de profecia. E o nome foi de acordo com a essência desse filho. Chamou o nome dele Noach, de consolo, ou de largar, Hanachá, vai largar da nossa mão, vai nos tirar, vai nos remover. Então ele disse assim: este vai remover da gente, dos feitos, este vai remover de nossas obras a tristeza que lograram em nossas mãos, quando o trabalho na terra que foi amaldiçoado por Deus. Até vindas de Noach, eles não tinham ferramentas de arado. Noach foi quem inventou ou quem construiu o arado. E em paralelo, no tempo dele, a maldição da terra não reproduzir alimentos fáceis de ingerir e de preparar, cessou a maldição de Adão. Até lá, plantava-se trigo e saía carvas e abrolhos. No tempo de Noach, a maldição cessou. Lamer viveu depois de nascer Noach mais 595 anos. Teve mais filhos e filhas. No total ele viveu 777 anos. Noach, Deus fez com que não tivesse filhos até os 500 anos. Quando teve 500 anos, ele gerou 3 filhos, Shem, Ham e Efet, que também são antepassados da humanidade atual. Por que 500 anos? Deus disse assim: se eles forem perversos, Noach era um justo. Se os filhos dele forem muitos, se forem perversos, ele vai se entristecer quando eles morrerem no dilúvio. Se forem justos, então vai acabar favorecendo suas cidades que não mereciam esse favor. Como assim? Você vê no caso de Sodoma e Gomorra adiante, que quando tem uma cidade de justos, salva toda a cidade às vezes. Então, não é digno de ter muitos justos numa geração tão perversa. Então teve lá um mínimo para manter alguns tipos de personagens, e nasceram só quando tinha 500 anos. E com isso, mesmo que eles pecassem, eles seriam salvos, porque o julgamento divino só vigorava naquela época, quando pessoas viviam quase centenas e centenas de anos. Então a maioridade penal perante Deus era 100 anos. E como o dilúvio aconteceu quando Noach tinha 600 anos, então todos os filhos dele estavam recém completando a maioridade penal e não estavam ainda sujeitos a ser afundados por pena própria. E o pai era justo, então os filhos não iam morrer. Nos filhos dos demais, os filhos menores às vezes morrem como punição para o pai, como diz no Rambam, Sefer Hamadá, Lei de Teshuvah. Os dependentes às vezes morrem como punição para a autoridade da casa. Então assim, o justo, Noach, e os filhos eram dependentes dele. Iam sobreviver a qualquer dilúvio. Capítulo 6. Quando volta a falar de outro aspecto da humanidade, que é o motivo do dilúvio. Quando os filhos do homem começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas belas, então os filhos dos poderosos, aqui tem uma discussão e dá para dizer que os dois são verdade. Poderosos homens poderosos ou poderosos anjos incorporados em corpos físicos. A humanidade fala que tinha 2 anjos que pediram, que contestaram, estavam inconformados porque Deus escolheu
a espécie humana terrestre para servi-lo com livre-arbítrio, e anjos só no automático, sem livre-arbítrio. Eles contestaram e Deus disse: vocês querem ser submetidos à tentação? Então, vocês vão poder se inseridos em corpos físicos e vamos ver se vocês conseguem cumprir os mandamentos. A Torá escrita não deu mandamentos para Adão de forma tão explícita, mas para achar no semana que vem vamos ver que as leis chamadas 7 leis noéticas, na verdade eram 7 leis desde Adão, 6 leis, porque ele é proibido de comer carne. Então os anjos foram submetidos à tentação, isso que é chamado às vezes filho de poderosos também. A alma de anjo faz um corpo ser bem rigoroso, bem forte. E dá para dizer que os dois são verdade. Então viram os filhos dos poderosos, digamos os tipos, as filhas do homem, que eram nos momentos mais belos que elas tinham, como por exemplo, quando estavam sendo enfeitadas para ir para o casamento, para noivar, para casar. E eles tomaram para si mulheres e outros veículos de prazer de todo tipo que eles escolheram. Isso é uma atitude errada. Então, no caso aqui, eles estavam forçando que a noiva tinha que ser primeiramente submetida a uma relação carnal com um homem poderoso, seja porque ele era o líder ou porque ele era forte, simplesmente a lei da selva, incluindo nisso a lei da selva, onde tem a alma de anjo em corpo físico de homem, então é uma pessoa forte também, gigante. Então todos se corromperam. Aqui fala do aspecto de corrupção de relações ilícitas. Então aqui tem estupro, adultério. E adiante disso também tinha outros excessos como homossexualismo e bestialidade com animais. E além disso tinha pessoas buscando corromper os demais animais, procuraram ver o que acontece e viciaram animais em relações que não seriam normais para eles, uma espécie com a outra, enfim. Tudo isso era contrário à vontade divina, que cada espécie se grudasse na sua espécie. Que cada pessoa, quando fala lá, por isso sairá o homem da casa do seu pai e da sua mãe e se grudará na sua esposa. Quer dizer, que a esposa do pai é proibida para o filho, a esposa do filho é proibida para o pai. E assim vai todos os excessos. De incesto e de adultério também. Se é de alguém, então não é teu. Desde a fruta da árvore da sabedoria, a regra era essa. Nem tudo que você enxerga e você tem acesso lhe é permitido de experimentar. Mas eles procuravam fazer todo tipo de experimento. Inclusive aqueles que Deus disse explicitamente para Adão não experimentar. Então, 120 anos antes do dilúvio, chegou numa massa crítica de pecados de corrupção, e Deus disse: não irei me oferecer para sempre por esse homem. Ele é apenas uma carne passageira, se orgulha como se ele fosse uma existência sólida, em vez de submeter-se a seu Criador. Por isso eu darei para ele 120 anos de tempo para melhorar seus hábitos, e se nesses 120 anos eles não vão se ajeitar para me servir de acordo com o meu desejo, eu irei lhes aplicar a punição. Naqueles tempos tinha na terra pessoas que decaíram moralmente, ou almas que decaíram do grau de anjos para o grau de homens. E também depois disso, quando esses filhos de poderosos de diversos tipos se juntaram com filhos comuns do homem, tiveram filhos heróis conhecidos, pessoas de renome,
de um tipo de renome de decadência, um renome que o nome deles indicava a destruição. Inclusive, Irad, Mechuyael, Metushel, descendente de Caim, os nomes deles indicam desolação e eliminação. Então tem aqui a questão de eles serem fortes naquele momento, eles terem renome naquela geração, mas por outro lado o nome deles indicava que é passageiro e que eles na verdade são um preparo para a destruição e desolação deles mesmos, quer dizer, autodestrutivos. Bom, aí aqui versículo 5. Viu o Eterno, eu digo bom como forma de dizer, mas só para continuar o trecho. E viu o Eterno, que era muita a maldade do homem na terra, e todos os pensamentos do seu coração era somente como fazer mais maldade, aquilo que Deus considera condenável. E Deus, Eterno aqui diz, o Eterno misericordioso, inverteu sua misericórdia em severidade, em crítica, e reverteu a sua palavra de criar, de manter homens na terra, e decretou entristecer e aquebrantar o coração dos homens. E disse o Eterno: eu apagarei o homem que criei debaixo da face da terra, todos que se corromperam, entre a espécie humana e animais terrestres, e répteis e aves, só não os peixes, os animais aquáticos. Pois eu estou modificando a minha palavra criativa de mantê-los, de fazê-los. Eu estou tirando a sustentação da existência deles, é que Deus diz, Deus decreta que nós existamos e nós sejamos mantidos. E que Deus diz, eu irei reverter a manutenção deles, a minha palavra. Na forma literal, está escrito assim, Deus se entristeceu. Só que, claro que perante Deus não existe tristeza, só que são uma linguagem humana para expressar a virada. Ter feito algo, e depois deixar de fazê-lo. Ter tido o motivo de criar, depois deixar de ter o motivo. Mas a mudança aqui é no patamar das criaturas. Em Deus não há mudança. Só que uma vez perguntou um negador da Torá, a pessoa não acredita na Torá. Ele perguntou a Yoshua ben Korcha: vocês não dizem que o santo bendito seja ver as coisas futuras? Então, como está escrito na Torá, que Deus se arrependeu, Deus se entristeceu. Se ele tinha visto desde o início que o homem ia pecar, então não deveria ter criado ele. Disse para ele o sábio Yoshua ben Korcha: o que acontece quando você tem um filho macho? Você faz uma festa para ti e para os teus amigos. Será que você não sabe que anos depois ele vai morrer? Por que você faz a festa no nascimento? Disse para ele o negador da fé, aquela pessoa descrente: olha, momento de alegria, alegria. Depois vai vir momento de tristeza, aí vamos se lutar. Disse para ele o sábio: exatamente assim fez Deus. Apesar dele saber que uma parte da humanidade vai pecar e ser eliminada, não deixou de criar todos eles, para que deles saia a parte seleta de justos, que vão ser mantidos e vão surgir deles. Quer dizer, tinha aqui geração de perversos, dos quais surgiu pessoas justas. E Deus diz: vou apagar o homem, eu vou desmanchá-lo, ele é terra, e eu vou alagar, trazer água sobre ele, e a água vai desmanchá-lo. Então, quando falamos feito de açúcar, aqui na verdade é feito de barro, e a água desmancha ele. Porque os animais, duas explicações. Número um, aqueles animais faziam parte dos cruzamentos ilícitos. Então, na lei da Torá fala que quando um animal é usado como instrumento de pecado, ele também deve ser eliminado, deve ser morto. Não porque ele tinha livre-arbítrio, mas porque ele se tornou uma ferramenta de algo negativo e perdeu o motivo de existir. As coisas existem para serem utilizadas para o bem. Quando são utilizadas para o mal, perdem o motivo de existir. Então, sempre que um animal é utilizado de uma maneira que a pessoa será condenada à pena de morte, a pessoa que se envolveu com o animal também é
morto. Outro argumento: tudo foi criado para ajudar o homem a servir a Deus, para servir ao homem. Se agora vai eliminar a humanidade, não precisa mais de ajudantes. Então, se elimina os ajudados e os ajudantes juntos. E termina a Parashá dizendo: Noach, o homem Noach, achou graças perante o Eterno. Ele era o justo da geração. Até aqui o Chumash, última parte da Parashá Bereshit.